Helder, deixa eu falar dessa notícia, então, que eu citei aqui, que é maravilhosa, dos relógios que estão sendo devolvidos ali, né? Já que o TCU pediu que os relógios que foram recebidos nos Emirados ou na Arábia, a gente vai ver aqui, tem que ser devolvido, e foram ganhos em 2019, numa das primeiras viagens internacionais dessa trupe de paspalhos que viajou junto com o Bolsonaro, né? Ex-ministros do governo Bolsonaro são alertados a devolver relógios de luxo. General Augusto Heleno tinha um Rolex. Ex-ministro do Gabinete Institucional, General Augusto Heleno, já devolveu o artigo de luxo. Já o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, sugeriu perícia para verificar o valor do relógio. Quem acredita que ele já não vendeu esse relógio, cara? Qual é a chance? Cara, trocou por um busão para levar o forró da brucelose para fazer turnê pelo país. Certeza, bateu o rolo no busão, mano. Ele falou, pô, é agora que eu consagro o forró da brucelose no país inteiro. Trocou por um busão. Pode rastrear que é isso aí. Não tem nenhuma chance de ele ter esse relógio ainda em mãos, né? Por isso que ele vai tentar... Aqui, ó, Augusto Heleno. Que saudades, não? Do Augusto Heleno. A Comissão de Ética publicou e notificou ex-ministros do governo Jair Bolsonaro sobre decisão do TCU, Tribunal de Contas da União, que sugere a devolução de presentes caros recebidos pelas autoridades brasileiras. Em 2019, integrantes da comitiva do ex-presidente receberam um relógio de luxo em viagem ao Catar. Errei tudo, falei Emirados Árabes, Arábia Saudita, ao Catar. São relógios da marca Rolex, Chopard e Cartier. Helder, você que curte um relógio, um desses estava bom para você, hein? Eu curto um relógio tipo de R$500, né? Que dá para tipo pagar, né? Relógio de R$500. Seiko, você tem um Seiko? Não tem. Bom relógio da época do meu pai. Para o TCU, os itens extrapolaram os limites da razoabilidade e violaram o princípio da moralidade pública. O blog apurou que ex-ministros foram notificados sobre o entendimento recente do TCU. O ex-ministro do Gabinete Institucional, General Augusto Heleno, já devolveu o seu artigo de luxo, um relógio Rolex, que valia R$50 mil, Helder. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, sugeriu uma perícia para verificar o valor do relógio. Outros ex-ministros, como Ernesto Araújo e Onyx Lorenzoni, também foram comunicados. Cara, foi uma festa. Todo mundo ganhou. Todo mundo de Rolex no rolê. Meu Deus do céu, cara. Será que todo mundo vai devolver? Agora ficou mal, né? Pazuello ganhou? Tem que ver. Todo mundo ganhou, cara. E pegou mal, viu? Pelo que estava vendo na Globo ali, essa... negativa do Gilson Machado. Nem os bolsonaristas curtiram isso, cara. Mas o Gilson Machado já deve ter transformado esse relógio ou num ônibus para fazer turnê com o forró da brucelose, ou se não, eu não estou insinuando nada aqui, mas eu acabei de ver que um acordeon da Scandali, que é uma das melhores marcas aí de sanfona, tá saindo pela bagatela de R$58 mil. Talvez um rolo num relógio pode dar um bom negócio, não pode não, Marco Bessi? Pode dar sim. Procura aí, rastreia aí, cara, as casas que vendem gaita ponto, acordeon, sanfona, vocês vão encontrar algum rastro desse Rolex aí. E falando deles, né, eu li aqui que o queridíssimo ligou tudo aqui. Ligou tudo aqui no meu... Pirulão. Como é o nome do Pirulão? Rodrigo Pacheco? O Rodrigo Pacheco. Então, mas antes do Rodrigo Pacheco, só continuando aqui o Augusto Heleno, o depoimento do general Heleno em CPI sobre atos golpistas no DF foi cancelado. Parece que ele tá com medo do Chico Vigilante, Marco Bessi. Ele tá com medo do Chico Vigilante. Do Chico Vigilante. O depoimento do general Heleno, ex-ministro do GSI na gestão Bolsonaro, foi cancelado na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A oitiva foi cancelada a pedido do próprio general. Heleno iria depor amanhã na CPI dos atos antidemocráticos. O ex-ministro de Bolsonaro disse ter sido orientado a não comparecer à CPI para não botar mais gasolina na fogueira, segundo informou o deputado Chico Vigilante do PT. Com o cancelamento do depoimento, a sessão também foi cancelada. A CPI no DF investiga 2 ocorrências em Brasília.
a invasão à sede da Polícia Federal em 12 de dezembro de 2022 e a depredação da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. E isso daí fez com que o general Heleno voltasse atrás e não prestasse depoimento. Uma semana muito ruim para o general Heleno, nosso quasímodo da terceira idade, que teve que devolver o Rolex e não vai enfrentar, não teve coragem de enfrentar Chico Vigilante. Quem diria que um general ia arregar para um simples vigilante? Eu nunca imaginaria algo assim, mas o general Heleno arregou. Arregou e já a CPMI, Helder, do 8 do 1 ali no Congresso, foi adiada. Pachecão, aqui o Pirulão, o boneco de Olinda. Desculpa, não pode, autofobia, desculpa, gente, não pode falar mal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu hoje adiar a sessão conjunta do Congresso Nacional para barrar possível instalação de uma CPMI para investigar os atos golpistas de 8 de janeiro. Pacheco remarcou a sessão hoje do Congresso, que analisaria vetos presidenciais para o dia 26. A decisão favorece o governo Lula e ocorreu após Pacheco se reunir com líderes do Senado e da Câmara. Com adiamento, parlamentares contrários ao governo se reunirão para traçar uma estratégia de obstrução nas votações do Congresso e avaliar se recorrerão à Justiça. O deputado André Fernandes, autor do requerimento, usou as redes sociais para dizer que havia o quórum necessário de deputados para abrir a sessão do Congresso e pressionar Pacheco. O número de assinaturas é suficiente para iniciar a CPMI, dizem deputados de oposição. O grupo afirmava contar com o apoio de 194 deputados e 37 senadores. O número mínimo é 171 deputados e 27 senadores. O senador Omar Aziz, por exemplo, afirmou que nada mudaria ler o pedido de investigação hoje ou daqui a uma semana e disse que não ocorreria um milagre de retirada de assinaturas. Deputados aliados de Jair Bolsonaro citam que Pacheco deu sua palavra. Até parte de parlamentares de partidos de base defendiam que o presidente do Senado lesse o requerimento. E a oposição está falando aí em manobra do governo, Helder. Pois é. E ainda ontem, né, Nicolas Ferreira, a Bia Kicis, eles invadiram ali uma reunião de lideranças do Congresso para que a CPMI fosse instalada, da maneira como eles sempre fazem, que é tocando o terror, fazendo tumulto e tentando criar um clima de baixaria a todo o momento dentro do Congresso. A Bia Kicis e o Nicolas Ferreira foram os líderes dessa invasão da reunião de lideranças do Congresso, né? O Pacheco discutia com parlamentares nesse momento o adiamento da sessão marcada para a tarde da terça-feira, que é o dia de hoje, 18 de abril. A questão é que eles estão tentando se segurar nessa CPMI para tumultuar o governo Lula. Uma CPMI é boa por alguns motivos. O primeiro motivo, e mais óbvio, é tentar descobrir a real, a verdade. O segundo é ganhar palco. E muitos parlamentares perceberam que com a CPI da saúde, a CPI da pandemia, ou CPI da Covid, como vocês quiserem chamar, muitos senadores ganharam palco e ganharam até o governo dos seus estados, como é o caso do Jorginho Melo. E eles estão tentando instalar essa CPMI para isso, para ganhar palco, até porque, se for investigar e puxar o fio aí, se descobre que muitos deles estão enrolados nessa história. Alguns participaram ativamente da organização da invasão aos prédios dos três poderes, outros deram um apoio o tempo inteiro dentro do ambiente digital e alguns até participaram, tá? Alguns até participaram. Eles querem isso, mesmo correndo o risco de serem descobertos, para tumultuar o primeiro ano de governo do Lula e tentar travar a pauta no legislativo. Isso é óbvio, isso é claro, isso é muito óbvio. É a política do tumulto, né? A única coisa que eles sabem fazer, legislar, não é a deles, né? Nunca foi, nunca será, né? Impressionante como tem gente que votou em Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Gustavo Gaia, André Fernandes, Zé Trovão, pessoas assim completamente desqualificadas, né? Uns delinquentes, né?